hoje vamos falar de terrenos, o impacto dos terrenos nos negócios imobiliários e também como é que funciona isso na gestão e no ciclo imobiliário. Para falar disso, vem o Guilherme Bueno Neto, que é sócio fundador da RBR Asset Management, uma das maiores gestoras de fundos imobiliários, tem toda uma história por trás do mercado de tijolo imobiliário, que é aqui nosso dia a dia, né? Eu sou o Ricardo Reis, estruturador de negócios e fundos imobiliários, em especial também agora trazendo a parte financeira, professor do Infomoney, com o curso Lucre com Imóveis, que também é um e-book, e também agora tem o ConstruCast do mercado imobiliário, que está indo super bem, o pessoal está gostando bastante, curta ele. E também agora tem a coordenação do MBA em Finanças e Negócios Imobiliários de Real Estate no IBMEC. Mas a estrela hoje aqui é o Guilherme. Meu Guilherme, como é que tá? Muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Bacana. Você é o Guilherme Bueno Neto, que também tem uma origem na Bueno Neto Construtora, né, Guilherme? Exatamente. Conte um pouquinho aí da tua carreira até chegar a ser a fundação, né, da RBR, que hoje tem muitos negócios de fundos imobiliários. Exatamente. Bom, eu trabalho no mercado imobiliário desde 2007. Antes disso, eu trabalhei uns 3 anos no mercado financeiro. Eu comecei a vida na GP Investimentos, que é uma gestora conhecida de investimentos alternativos. Mas bem antes de eu começar a trabalhar, desde eu tenho, 8, 10 anos de idade, eu já visitava terreno e visitava obras junto com meu pai. Teu pai é o? Adalberto Bueno Neto. Que é o CEO da Bueno Neto. CEO da Bueno Neto, ele é um incorporador super tradicional aqui de São Paulo. Sim. Está aí há mais de 50 anos comprando terreno, incorporando, construindo, vendendo, comercializando. Então eu tenho muito dessa vivência do tijolo, né? Sim. E depois eu migrei para o lado mais financeiro, mas a gente na RBR tem esse DNA de nunca perder a essência do negócio. Tá. Então qualquer investimento que a gente faça, qualquer ativo que a gente se propõe a comprar, a gente sempre está pensando qual é o tijolo que está por trás, quanto vale aquele tijolo, aquele local está melhorando, está piorando, está evoluindo, porque se pensar em imóveis tem que pensar em 10, 20 anos para frente, né? Longo prazo. No longo prazo. Então assim, e todos os ativos imobiliários têm uma história, né? Sim. Se perguntar para mim desse prédio aqui, onde fica a Infomoney e a XP, eu lembro desse prédio, desse terreno há 40 anos atrás. Quando era a Camargo Correia, com o prédio sede dela aqui. Era o prédio da Camargo Correia, exatamente. Depois passou pela operação urbana Faria Lima, então uma região que melhorou bastante. A Vila Olímpia, em 1990, era um charco, era um brejo, não sei se você lembra da região. Sim, cheio de fábricas. Mas era cheio de fábricas, tinha uma favela enorme, onde está hoje ali o Shopping Vila Olímpia. E as ruas todas do bairro não eram asfaltadas, eram de terra, isso em 1990. Sim, agora, há pouco tempo atrás, não é tanto tempo e atrás. enchia de água, era um negócio assim, uma loucura. Sim. E daí, então, depois de 20 anos, se tornou aqui esse hub do mercado imobiliário e financeiro de São Paulo e do Brasil, né? Você vê que é quase inimaginável, né? Só quem viu ali, né, depois que viu uma vez, por isso que nos imóveis, no mercado imobiliário, a experiência conta muito. Porque você ter visto esses ciclos, né, tanto de alta quanto de baixa, depois que se consolidou o bairro, ainda havia aquela crise que os terrenos bons estavam a preço de banana, porque mesmo está o bairro já meio urbanizado, a crise faz mudar. E depois voltou de novo, virou o melhor bairro aí para incorporadores. Então, daí, depois que você estava na GP, também você trabalhou no Bueno Neto, foi até diretor depois de incorporação lá, né? Eu saí da GP, eu fui trabalhar lá com a empresa da minha família. Eu comecei pela área de terrenos. Que é o tema de hoje. Que é o tema de hoje, inclusive. Tá. E que eu acho que você se perguntar para os grandes incorporadores aí de São Paulo, pelo Eli Horn, o Zarzur e outros, eu acho que você perguntar para eles o que é o mais importante numa incorporadora, ele vai falar provavelmente que é o terreno, que é onde começa a matéria-prima do incorporador. Então eu comecei nessa área, fiquei alguns anos sendo um comprador de terrenos. Sim. Depois eu virei o gerente responsável pela área. Depois eu fui para a área de incorporação, que aí é o seguinte, quando você compra um terreno,
depois de comprado e feito os estudos de viabilidade e tudo, ele passa para a área de incorporação. A área de incorporação pega um terreno e transforma num prédio. Certo. Então faz um projeto, aprova o projeto, uma campanha de marketing, stand de vendas, depois constrói. Isso tudo é a área de incorporação que toca. Sim. Então comecei pelo terreno, depois foi para a incorporação e depois eu assumi toda a área de incorporação da empresa, que daí responde pela 2 ou 3/4 do negócio de uma incorporadora é a área de incorporação. Sim. Então foi uma experiência muito rica. Como você falou, assim, a gente aprende muito, né? No mercado imobiliário brasileiro, os ciclos são bem agudos. Então depois você ficou aí, sei lá, quase 2 décadas de experiência no setor, já viu de tudo, né? As coisas darem muito certo, Isso. muito errado, e a temperatura mais ou menos morna, o que não é muito comum, né? Não, ou tá todo mundo Geralmente animadíssimo, como agora, se animando, exatamente, né? Ou tá aquela depressão, como diz o Buffett, o mercado é um maníaco depressivo. Ou ele tá achando que nunca mais melhora e tá ruim, ou ele tá achando que nunca mais piora e tá maravilhoso, né? Mas bacana a tua experiência de terrenos, que é o nosso foco. Depois vamos falar no finalzinho da RBR, dos seus fundos, né? Que é o teu grande ativo hoje. Mas de terrenos. Começa no mercado, sempre fala que é muito local e a história da localização. Localização. O que é a localização para você? Como é que você traduz isso, assim, uma boa localização? Você vai buscar um terreno? Eu acho que o mercado de terrenos é um mercado, assim, primeiro bastante complexo. Tá. É difícil falar para um pequeno investidor, vai comprar um terreno que você vai ganhar dinheiro. É bem difícil, porque envolve uma série de variáveis, como a parte jurídica, assim, ter um bom advogado, olhar bem a documentação é muito importante. Hoje em dia a parte ambiental é muito complexa, então olhar se o terreno tem contaminação, como são as árvores que tem no terreno, se ele está no envoltório de algum córrego ou de alguma zona de manancial. Então a parte ambiental hoje em dia é muito complexa. Prende a pessoa, se errar ali vai presa. Se errar, você pode perder todo o seu investimento. Sim. E além disso, a questão do mercado mesmo, né? Sim. Mercado e zoneamento. Então, o terreno você tem que fazer uma análise de zoneamento, pegar um arquiteto, fazer um projeto, um estudo, para você ver o que cabe naquele terreno. Tá. Depois você vê o que cabe, você tem que ver o que o mercado quer naquela região. O corretor daí. Então, com o arquiteto, antes aí com o corretor. E assim, se pega São Paulo hoje, que é uma cidade bem grande, você deve ter umas 10 ou 20 cidades dentro de São Paulo. Então, se você comprar um terreno na Vila Olímpia, ou no Jabaquara, ou em Santana, ou na Zona Oeste, na Vila Leopoldina, você vai ter usos completamente diferentes que o mercado quer para aquele terreno. Sim. Então você tem que conhecer a região que você está, tentar projetar daqui a 5 anos qual seria o produto ideal que vai faltar naquela região. Tá. Então é uma análise assim super complexa, que quem está fazendo isso bastante tempo acaba sendo uma coisa até meio intuitiva. Sim. Provavelmente, se você alguém que esteja há 20 anos no mercado, eu ou você, se pegar um terreno, você não vai errar na mosca o produto a fazer. Sim. Porém, você vai ficar na dúvida entre 2 ou 3 produtos possíveis, Tá. e algum deles, se for mais a fundo, vai ser o melhor projeto que vai dar mais valor para aquele imóvel. Então é uma análise bem interessante, acho que envolve a cadeia inteira de conhecimento do setor, e geralmente é o mercado que se recupera mais rápido da crise, né? Sai antes. Ah, é? Porque pega esse o começo momento. da indústria, né? Para começo fazer da o prédio indústria. daqui a 5 anos tem que ir atrás do terreno, né? Exatamente. Então acho que hoje assim, 2020, a gente já sente uma indústria em franca recuperação. Sim. O mercado de terrenos começou a recuperar faz 1 ano e meio. Muito antes. Tá. Por quê? Porque o pessoal falou, vai começar a melhorar. Então quando vai começar a melhorar, você tem que ter comprado o terreno 1 ano antes para estar lançando o terreno em 2020. Tem que aprovar, fazer isso tudo todo, aprovar o projeto, né? Então o terreno que eu comprar hoje, você vai lançar no meio do ano que vem, final do ano que vem. Então você tem que se antecipar. Legal. E daí é óbvio, mas mesmo assim nos momentos mais líquidos, como a gente está começando a entrar agora, aumenta a procura por terreno. Sim. E você começa a ter mais gente de fora querendo comprar terreno, né? Então tem investidor pessoa física, tem fundos, tem empresas, tem vários tipos de pessoas que começam a concorrer pela mesma matéria-prima. Sim.
muito legal você colocar esse tripé, né? Começa pela parte jurídica, que já é um pepino, que sempre tem uns esqueletinhos enterrados lá. Aí nessa parte jurídica tem às vezes sucessão de família, tem briga de família, né? Uma história mais, né? Contas que a pessoa está devendo foram parar no terreno. Aí a parte ambiental, que é uma parte que já sempre já é antiga, mas agora está super em demanda, porque a legislação e o Ministério Público está em cima disso como nunca esteve antes, né? E a parte do negócio, que é o que você pensa, geralmente você pensa no negócio, o iniciante que está pensando, vou ver o terreno, tá, mas o negócio seria terceiro pé aí desse tripé. E na parte da localização, você falou muito bem, que tem várias regiões na cidade, e como tem esse zoneamento, que houve uma recente mudança no zoneamento, você falou de um artigo que ficou muito popular que você colocou, né? Saiu acho que no FIABSE, né? E também no Estadão, se não me engano. Exatamente, saiu no Estadão. Que é sobre o terreno, né? O impacto do terreno. Como que você vê esse zoneamento? Está ainda em mudança? Isso está definido? Como é que ficou isso? Então, o zoneamento da cidade de São Paulo mudou faz agora cerca de 3 anos. Tá. E esse zoneamento novo, ele é, no geral, mais restritivo. E você tem algumas poucas zonas onde você tem um incentivo para construir mais, que são os chamados eixos de estruturação urbana, Tá. que são locais perto de corredores de ônibus e estações de metrô. Então, nesses locais, você pode construir até 4 vezes o terreno e ter alguns incentivos, talvez você chegue até 5 vezes o terreno. É pouco, né? Não é um grande incentivo, em padrões né? mundial é pouco, Tá. mas padrões São Paulo e mesmo Brasil é um coeficiente bom. Tá. O problema deste zoneamento é que esse zoneamento eixo tem poucos locais em São Paulo, Certo. então muito poucos locais, e além disso ele tem algumas restrições. Então ele te exige a fazer apartamentos com poucas vagas de garagem e unidades pequenas. Tá. Então ele te limita muito a questão do tamanho das unidades e das vagas de garagem, e também ele pede algumas exigências de lojas no térreo, tem alguns incentivos, mas os principais limitadores são o tamanho das unidades e as vagas. Entendi. E o problema disso é que nesses locais de eixo, onde vai ser a maior produção imobiliária de São Paulo, você acaba tendo produtos muito parecidos. Então a oferta fica com muita oferta do mesmo produto no mesmo lugar. Exatamente. Tá. Então hoje a gente vê um mercado em franca recuperação, mas claramente alguns bairros vão ficar super ofertados de produtos quase idênticos. A ideia do regulador, nesse caso, é adensar perto do transporte público, né, para poder fluir a cidade. Agora, o que a gente vê que deu muito certo, o Japão é um dos poucos lugares do mundo onde o imóvel não subiu nos últimos 20 anos, para a classe média. O Paim, nosso amigo em comum aí, ele defende muito essa ideia de que tem que desregular um pouco, porque essa regulação, limitando o que pode ser construído, vai abrindo muito a cidade, fica caro para a cidade fazer a infraestrutura para atender todo mundo, a distância fica muito longe, então você teria que adensar mais, verticalizar mais e não deixar o incorporador tão engessado, fazendo só planos pequenos, sem vaga, mas como é que a tua visão em relação a isso? Eu concordo 100%. Eu acho que essas regulações, elas vêm com uma boa intenção, mas geralmente esse plano diretor que está em vigor agora, ele foi pensado há, sei lá, 5 anos atrás, em outra época, não tinha né? tanto imóvel pequeno, agora já tem bastante, né? Se você permitisse um mercado mais livre para fazer os produtos que têm mais demanda, Sim. por exemplo, co-work, co-living, quando surgiu essa lei de zoneamento não tinha esse mercado, então sempre vai estar atrasado. Então acho que o ideal seria sim um mercado mais autorregulado, e eu acho que os potenciais construtivos nas zonas centrais de São Paulo tinham que ser maiores, não tem dúvida nenhuma. Porque hoje você pega grande parte da população, pega 1h30, 2 horas de trânsito para tentar chegar no trabalho, né? Então, se você conseguisse produzir mais apartamentos nas zonas centrais, os preços de imóveis iam cair. Exatamente. Ou iam subir menos. E ajudar a vida das pessoas, que não tem que dar 1 hora, 2 horas, às vezes, até para ir para casa e voltar. E o ciclo, você falou o teu artigo é muito bom, né? Ele conta assim, de maneira sintética, né? O impacto do ciclo recente, que estava tendo uma super oferta, né? E os preços dos terrenos eram uma desabada e os proprietários flexibilizavam, né? Como que está indo isso nessa tendência agora com IPO, com follow-on e esse mercado mais aquecido? Eu acho que essa última crise que a gente viveu, aí nos anos 2015 a 2017, foi uma crise muito aguda.
Ninguém queria produzir nada de novo, né? Não só no mercado imobiliário, mas acho que no país inteiro. E o mercado imobiliário, mesmo aqui em São Paulo, que foi o mercado que menos sofreu na crise, sofreu muito. Então os preços de terreno caíram aí na cidade, sei lá, em média talvez uns 30% ao longo da crise. E além disso, as negociações facilitaram bastante, né? Se quisesse comprar um terreno pagando em 5 anos, você conseguia, ou com permuta, ou com várias vinculações para minimizar o risco. O poder estava com o comprador. Era possível. Tá. Eu acho que de um ou 2 anos para cá essa lógica está se invertendo. Naturalmente a economia melhorou, as coisas estão vendendo mais, os apartamentos com mais liquidez e tudo, os preços de terreno também deram uma subida e estão mais líquidos, né? Então as negociações com essa nova onda de IPOs tende a piorar, né? E é rápido, né, Guilherme? Porque você fala com o proprietário na crise, ele permuta, ele parcela, né? Ele faz o que você quer. Mudou um pouquinho o mercado, o proprietário já realmente muda do lugar e aí é só em dinheiro e aí só à vista, aí de um dia para o outro aparecem 2, 3 ofertas, ele fecha de boca com você um dia, no outro dia já mudou o preço. Você que viveu muito isso, né, como diretor de incorporação e terreno e agora na RBR, como que você fecha os negócios com terreno para poder amarrar o negócio? Eu acho que um dos principais ativos para você comprar um terreno é a credibilidade, né? Tá. Eu acho que você sentar com o proprietário, ele vê que a sua empresa, a sua história tem uma coisa séria, acho que ajuda bastante. Sim. Mas tem várias empresas que se encaixam nesse critério. Tá. E além disso é você conseguir ser rápido, né? Você conseguir saber o terreno que você quer, fazer a conta certa e falar, isso me interessa, se for nessas condições, para mim interessa evoluir. Tá, ser rápido, legal isso. Acho que a velocidade com a credibilidade provavelmente são os 2 itens mais importantes. E nisso de saber, para ser rápido você tem que saber o que você quer. E daí vem esses estudos de mercado. Tem várias empresas que fazem hoje vários estudos muito bem feitos que não tinham antes, né? Tanto da oferta quanto da demanda em volta daquele terreno, né? Outros empreendimentos, né? Preço de venda, vacância. Sim. Vocês usam isso? Usam essa inteligência? A gente usa, mas a gente usa mais a inteligência interna, né? Da experiência de vocês. Então na RBR a gente tem alguns fundos de desenvolvimento que compram um terreno. Tá. A gente sabe mais ou menos o que a gente quer. Quais são os bairros, qual o zoneamento e que preço dá para pagar no terreno. Entendi. Então a gente tem uma boa noção do que a gente quer. Então quando achar uma oportunidade, a gente consegue saber, isso interessa muito, depende da negociação ou não interessa, vamos descartar. Entendi, legal. Então tem que ter esse filtro relativamente rápido, porque de cada 20 terrenos que a gente recebe, a gente deve mandar a proposta em 2 ou 3, vai fechar um, entendeu? Entendi. Então é uma dinâmica... 5% do que você vê, no máximo, né, na verdade. E daí com relação ao fechamento, você que tem esse fundo imobiliário que, que é fechado, né, na bolsa, né, que você compra terrenos para permutar com o incorporador ou compra terreno para desenvolver. Você compra terrenos mais com foco de gosta de permutar ou gosta de comprar? Qual é a diferença dos 2 tipos de negócio? A gente gosta mais de comprar, assim, para desenvolver. Para não ter sócio. Não, até com algum incorporador. A gente faz muita coisa com vários incorporadores. Várias empresas bem tradicionais de São Paulo são nossos sócios. Agora, o permutar é uma novidade assim, para nós. Acho que o setor começou a fazer isso há alguns anos. Então, ter oportunidade de negócio, geralmente quem me traz é uma incorporadora. Já vem amarrado. Ele traz um terreno, com esse prédio. Estou querendo comprar esse terreno, é um investimento alto, não queria expor todo o capital. Você quer montar uma operação de permuta para mim em cima desse terreno? Então você é o terreneiro, você que compra o terreno para permutar. Exatamente. Isso é um ótimo negócio. Acho que é um dos melhores negócios que tem imobiliários, que você compra o terreno, né, consegue ganhar uma boa margem e fechando um bom contato com uma boa empresa. Então esse é um negócio interessante. Eu acho que daí fica... Esse é o meio do caminho entre uma dívida e uma incorporação, né? Sim. Quase essa permuta. E daí o que interessa mesmo é se onde é o terreno, se o terreno é bom, está num preço bom, e quem é o incorporador, né? Porque está correndo um risco de performance desse incorporador. Sim. Mas se tiver essas 2 pontas, um bom terreno e um bom incorporador, é um negócio interessante, sim. Ele tem um ciclo um pouco mais simples do que você ter que incorporar e aprovar um projeto e fazer tudo, né? E então... tem a história do terreno, porque o terreno, olhando no longo prazo, que foi tua premissa, né, olhando para 10, 15, 20, o terreno tende a valorizar. Pode ser que ele pegue uma crise, dê uma desvalorizada como aconteceu recentemente,
Mas no médio e longo prazo, a chance dele desvalorizar é muito menor do que de valorizar, né? E você, como terreneiro, você permuta e já pede para ele estar com ele aprovado? Como é que fica esse risco entre você comprar o terreno e ele aprovar o projeto? Geralmente a gente tem um prazo para aprovação. Tá. E se não aprovar nesse prazo, a gente tem uma folga boa, mas daí se der um prazo final e não aprovar, aí a gente tem a gente sai com um retorno pequeno, mas a gente tem o capital de volta, o incorporador. Daí ele tem que pagar o terreno. É. Então você faz negócios com pessoas capitalizadas que preferem não aportar no terreno por uma questão de tiro dele, do foco do negócio dele ser incorporação e não terreno. Sim, exatamente. E nesse caso, se isso der errado, o incorporador provavelmente vai perder dinheiro, a gente vai sair com um retorno bem baixo, mas você tem um retorno do capital corrigido, basicamente. Legal. Vamos contar um pouquinho agora da RBR, né? Como é que você começou, por que você saiu da Bueno Neto e foi montar esse negócio, que hoje tem quase 3 bilhões e meio de ativos e mais de 50, 60 mil investidores, né? Conte um pouquinho da RBR, assim, da história e o que estão fazendo em relação aos negócios. Então, a RBR nasceu uns 5 anos atrás, Agora 5 ou 6, é nova. Tá. Nasceu de uma ideia que eu tive junto com o meu sócio, que montou a empresa comigo, que é o Ricardo Almendra. Ele tinha um histórico muito de mercado financeiro, ele foi sócio do Credit Suisse Reding Grifo, Tá. e eu tinha muita história de tijolo. E eu vi, ao longo da minha carreira como incorporador, eu tive sociedade com algumas empresas, principalmente americanas, como o exemplo da Related e da Heinz, da Tishman, que são empresas que são incorporadores gestores. Tá. Então esses incorporadores, grandes incorporadores americanos, eles têm toda uma gestão de recursos, então ele capta dinheiro de fundos institucionais e eles co-investem junto com a empresa. Tá. Então a gente vê ele como um incorporador, mas acho que ele é mais gestor de recursos do que incorporador. Então a ideia da RBR muito nasceu dessa minha visão que eu tinha visto as empresas lá fora. Eu falei, por que esse modelo não fazer no Brasil, né? Claro, tropicalizar aqui o bandeira. Então nasceu com essa ideia, depois foi evoluindo. Hoje na prática a gente não é um incorporador gestor, Tá. a gente tem fundos de incorporação dentro da RBR. Que é raro isso também, né? Que é raro, Tá. porque a gente nasceu com isso, Sim, né? DNA tá aí. Mas a gente é uma gestora de fundos imobiliários e o que a gente se propõe é de investir em quase todas as caixinhas possíveis do mercado imobiliário onde a gente vê oportunidades. Então a gente tem mais ou menos R$1 bilhão investidos em fundos de desenvolvimento. Hoje Fundos fechados esses, não estão na bolsa geralmente, né? Hoje são 4 fundos. Tá. Alguns deles são listados em bolsa, mas não tem liquidez. Tá. São fundos para investidor profissional. Então a gente já lista em bolsa, mas eles são fundos que, se você olhar lá o ticker dele, não tem liquidez, porque a pessoa comprou para esperar ficar pronto o ativo, que é a hora que vai realmente dar a liquidez dele, né? Ele é um private equity de investimentos imobiliários, Tá. Acho que se fosse é uma boa definição. Então a gente tem esse é o fundo de desenvolvimento, a gente tem fundos de crédito, então temos 2 fundos de crédito, esses 2 listados em bolsa, o RBR High Grade e o RBR High Yield. São fundos que miram dar dinheiro para incorporadores ou proprietários de terreno com uma garantia real, que é o lastro, que é o imóvel. Tá. Então, como a gente entende muito tijolo, a gente consegue avaliar bem uma garantia imobiliária. Então, dependendo do perfil da garantia, a gente coloca no fundo um mais arrojado ou menos arrojado. Legal. Então, a gente dá dinheiro para loteamento. Se tiver um prédio na Faria Lima e quiser refinanciar seu prédio, a gente faz. Securitização de recebíveis. Então, esse é o high grade ou o high yield desse? Qual é a diferença dos dois? É o tipo da operação. Tá. Então, se fizer um prédio na Faria Lima, Sim. eu vou colocar no high grade. Tá bom. Se for uma operação estruturada no interior de São Paulo, de loteamento, vai ser no high yield. Um é high grade porque é um ativo de um ótimo ativo. E o outro high yield é porque tem chance de dar mais retorno. O high yield são operações menos óbvias. Tá. Mais estruturadas, mais fora da caixa, que eles vão ter provavelmente um componente de garantia muito bom, mas vai ter um componente de fluxo de caixa um pouco menor, provavelmente. Tá. Então a gente diferencia. E o high grade são operações óbvias, entendeu? Sim. Se chegar aqui a
a Cirela quiser que eu financie um prédio dele, eu financio. Claro. Vou E colocar você, no e fundo você high grade. tem, eles estão abertos na bolsa e tem liquidez ou também são mais Eles estão abertos na bolsa. O nosso high grade, que é o RBR R11, tem muita liquidez, Tá. uns 2, 3 milhões por dia. E o high yield é um fundo que ainda tem pouca liquidez, que ele é um fundo que nasceu com investidores profissionais, que ao longo do tempo a gente vai pulverizar ele em bolsa. Pô, que legal. E daí tem esse monte de fundos aí, mas voltando aqui para o nosso que está nos assistindo, que é investidora, né? Dá uma dica para o iniciante, né? Tanto em tijolo quanto em fundo. Você tem muita experiência em tijolo aí, como é que ele começa a investir em imóveis ou pro cara que quer entrar no mercado de capitais? Olha, para o iniciante, eu acho que começando pelo terreno, que é o motivo que a gente veio Sim, falar, tá. é o seguinte, o terreno é um negócio que não é para iniciantes, né? Legal. É um investimento mais complexo, Tá. ele tem um custo de carrego alto, porque se tiver um terreno numa cidade grande que nem São Paulo, você vai ter um IPTU alto, você vai ter um custo de segurança, provavelmente alguém vai ter que tomar conta daquele terreno para não ser Claro. invadido, alguma coisa assim. Então é um investimento mais complexo. Mas se você for um investidor que conhece disso e que está disposto a correr esse risco, eu acho que tem que começar por um local que você conheça muito bem. Tá. Uma região que você domina, que vai ter esse terreno que você acha que vai ter liquidez, e sem esquecer de olhar a parte jurídica e ambiental. Tem que gastar um dinheiro antes de fazer o cheque. Legal que o mercado é local. E isso é uma local. barreira para quem não conhece. Então, onde você trabalha, onde você mora, teu primeiro objetivo é onde você já conhece muito bem e ficar por ali, porque quem vem de fora vai ter a barreira do conhecimento. E você já está ali e tem essa facilidade. Então, isso para o terreno. Alguma outra dica de tijolo? Falando de imóveis, acho que se for um pequeno investidor, acho que o mais óbvio, se for comprar um imóvel tijolo mesmo, é comprar um apartamento. Pensando numa cidade grande, o apartamento mais líquido é um 2 quartos. Um apartamento que vai ter área entre 40 e 70, 80 metros quadrados. Comprar de novo num lugar que você conheça, acho que no local. Legal. No bairro, no entorno do bairro. No teu prédio mesmo, às vezes, né? Pode ser. Tá. É porque se você nessa região que você conhece, você vai saber quanto custa o apartamento. Sim, Você vai saber que a rua de cima é pior ou melhor que a rua de baixo. legal. Que a rua de baixo aluga mais caro porque é mais perto do supermercado, à noite ela é mais iluminada e ela tem, sei lá, menos trânsito. Entendi. Esse é o tipo de coisa que você vai saber só no seu bairro. Claro. Então eu começaria por um lugar que você conheça bem e consiga avaliar que está fazendo um bom negócio. E cuidar também, né, Guilherme? Porque tudo próximo ali você consegue acompanhar o prédio e tudo exatamente. mais. Muito bacana. E nos fundos imobiliários? Nos fundos imobiliários, para quem está começando, acho que o mais legal é o fundo de fundos. Também A gente eu tem gosto hoje disso. um fundo de fundos, que é o RBRF11. Tá. O legal do fundo de fundos é que você pega um gestor profissional, como a RBR ou outros, né? Tem Tá. outras gestoras que fazem, e esse gestor vai escolher os melhores fundos imobiliários para colocar na carteira do fundo. Tá. Então acho que é uma forma bem legal para aprender a investir em fundo imobiliário e você já entra num portfólio diversificado, com liquidez em bolsa, com rendimento isento. Eu acho que é o melhor veículo para quem está começando. E é bacana porque tem os relatórios, não sei se mensais, onde você pode acompanhar o porquê aquele gestor profissional escolheu entrar ou sair ou manter cada um daqueles ativos, e com isso vai aprendendo, né? Você lê um mês, 2 meses, um ano depois, já tem uma grande experiência em relação ao mercado ali. Exatamente. Nossos fundos têm todas as posições do fundo aberta Tá. no relatório. Então você consegue saber exatamente o que a gente está fazendo e da onde que veio o rendimento que a gente tá dando para o cotista. Então não é um cheque em branco. Tá. Óbvio que tem muita gente que não acompanha de perto, mas se você quiser acompanhar de perto, você vai conseguir aprender bastante sobre o porquê aquele ativo foi bem, o outro foi mal, tem todas as explicações. Então a gente tenta fazer uma coisa bem próxima do investidor, porque de fato se você comprar um imóvel, você comprou o tijolo, é fácil, né? Sim. Um fundo imobiliário tem um tijolo lá dentro, né? Claro. Ou fundos de papel, mas tem que saber o que está comprando. É interessante isso, eu concordo em ir no fundo do fundo pelos pontos positivos, que é a diversificação, tem alguém gerindo ali, porque é difícil você de fora, olha, tem 100 fundos na bolsa, qual que eu vou entrar, né? Quem nunca entrou não tem a menor ideia.
Então vai no fundo, e o fundo tem liquidez para sair, tem a diversificação, mas tem um ponto fraco que seria pagar 2 vezes a taxa. Você está pagando a taxa do fundo que o fundo está investindo e mais do fundo do fundo. Como que fica isso? Olha, acho que isso você tem que. Primeiro, o gestor tem que justificar essa taxa, né? Tá, tem que fazer Então, por quê? você começa olhando o histórico da performance do fundo. Tá, pelo Então, track o fundo record. foi bem, o track record é bom, acho que daí já é meio caminho andado. Tá. Depois é o seguinte, a gente olha muitos fundos que a gente comprou ao longo do tempo e compra até hoje, a gente está comprando com um desconto considerável sobre o que vale o tijolo. E é esse que o trabalho que a gente tem que fazer, porque eu tenho que pagar minha taxa e dar um retorno bom para o Pela cotista. performance, né? Pô, que bacana. Então, acho que é a nossa obrigação. Não deveria, se você pegar um bom gestor, o FII dele não deveria ser um problema, entendeu? Entendi. Se tiver tendo que fazer conta do FII, porque provavelmente o retorno não está sendo bom o suficiente. Do né? FII taxa, né? Tá bom. Então, chegando no final já aqui, ótimo papo. Qual que é o recado final que você pode deixar aí para o nosso investidor, nossa investidora? Olha, eu acho que esse mercado de imóveis, né, e mais especificamente depois de fundo imobiliário, é um mercado que veio para ficar. Eu acho que cada vez mais tem pessoas focadas investindo nisso de forma profissional. Isso é muito bom, gera muito conhecimento. Então, tem canais no YouTube, tem podcasts, tem relatórios mensais de diversos players da indústria, diversas casas como a Infomoney acompanhando. Então, acho que o pequeno investidor, se gastar um tempinho por dia, consegue ter um nível de informação muito bom. Tem várias casas bem legais fazendo isso e informando o investidor. Então, acho que o mercado brasileiro de fundos imobiliários vai crescer muito e, com isso, o mercado de tijolo também vai se profissionalizar, né? Porque você começa a ter esses grandes players arbitrando um pouco do mercado privado. E a RBR vai estar lá para atender os investidores e procurando fazer o melhor possível, tanto do ponto de vista de governança como de retorno, obviamente, né? Pô, excelente, Guilherme. Muito obrigado por ter vindo aí. Guilherme Bueno Neto, Obrigado da você. RBR. Foi um prazer. Deu uma aula para nós aqui. Obrigado, Excelente. estou à disposição. Bacana. Aqui na parte do conhecimento, aqui no Infomoney, né, que é o ponto bacana do Infomoney, é o conhecimento e a comunicação, né? Tem, em relação a fundo imobiliário, tem o Arthur Vieira de Moraes, tem o curso dele, que é Viva de Renda, que é excelente, é imperdível. E tem o nosso curso que é Lucre com Imóveis, que é mais baseado na parte de tijolo, tem um pouquinho de fundo lá, mas é mais a parte de tijolo, que foi o que o Guilherme falou tão bem aqui, tanto do tijolo quanto do fundo imobiliário. Tem o nosso ConstruCast, como eu falei no começo, que é o podcast do mercado imobiliário, e a gente fica por aqui, agradece a tua atenção e desejo uma ótima semana, até a próxima. Tchau, tchau.